Vamos falar agora um pouquinho sobre os ministérios e as funções, a página 27 do rito da iniciação à vida cristã. No período da evangelização e do pré-catecumenato, lembrem-se os fiéis de que o apostolado da Igreja e de todos os seus membros procura, em primeiro lugar, anunciar ao mundo por palavras e atos a mensagem de Cristo e comunicar a sua graça. Estejam, portanto, prontos a demonstrar o espírito da comunidade cristã e receber os candidatos nas famílias, nas reuniões particulares e mesmo em algumas reuniões comunitárias. A relação, nesse primeiro momento dos ministérios e das funções, traz elementos importantíssimos do querigma e do pré-catecumenato. Ida às casas, reuniões familiares, reuniões também na igreja, celebrações, enfim. É um momento motivacional em que esse laço de amizade, de acolhida, precisam estar bem fortes e estabelecidos. Outro elemento bem comum dos ministérios e funções, quando possível, compareçam às celebrações do catecumenato e tomem parte ativa nas respostas, orações, cantos e aclamações. A relação entre catequese e liturgia, neste método de catequese, é bem necessário. A participação ativa das celebrações durante o tempo do catecumenato, e para isso é preciso seguir bem estabelecido as celebrações propostas pelo RICA, é de fundamental importância uma preparação antecipada. A liturgia, com seus símbolos e com seus ritos, é uma catequese. Nesse período que nós tratamos sobre o discernimento, a iluminação e a purificação, é importante que vocês, catequistas, como equipe, como grupo, deem a sua opinião sincera a respeito dos candidatos antes da eleição. Lembrando que o próprio RICA, no número 20, prevê que haja uma avaliação sincera daqueles que acompanharam como grupo cada um dos catequizandos. Outro elemento de fundamental importância é como viver a quaresma. Neste tempo de purificação e iluminação, sejam assíduos aos ritos dos escrutínios, que o RICA prevê 3, e das entregas, e deem aos catecúmenos o exemplo de sua própria renovação no espírito de penitência, fé e caridade. Façam questão de renovar as promessas do batismo na vigília pascal. É muito importante que você, catequista, dê o testemunho neste tempo forte da vida da Igreja. Ainda sobre as funções dos ministérios dos catequistas, nesse período do itinerário, durante a mistagogia, as celebrações subsequentes, logo após a recepção dos sacramentos, é muito importante que você continue a acompanhar os neófitos, continue a nutrir a amizade que foi alimentada durante todo esse período, desde o pré-catecumenato, passando pelo catecumenato, iluminação e purificação. Agora, os documentos da Igreja tratam sobre as funções e os ministérios dos padrinhos. Eles, escolhidos pelo catecúmeno por seu exemplo, qualidade e amizade, e delegado pela comunidade cristã local com a aprovação do sacerdote, acompanha o candidato no dia da eleição, na celebração dos sacramentos e no tempo da mistagogia. É seu dever ensinar familiarmente ao catecúmeno como praticar o Evangelho em sua vida particular e social, auxiliá-lo nas dúvidas e inquietações, dar-lhe testemunho cristão e velar pelo progresso de sua vida batismal. Já designado antes da eleição, a partir desse dia exerce publicamente sua função, dando testemunho acerca do candidato diante da comunidade. Sua função é igualmente importante quando o neófito, tendo recebido os sacramentos, precisa de auxílio para manter-se fiel às promessas do batismo. Novamente, a função e o ministério do padrinho precisa estar estritamente ligado à comunidade cristã, para que logo após a recepção dos sacramentos, o padrinho ajude na familiarização com a comunidade cristã daquele seu afilhado. Entramos aqui, meus irmãos, também na função e no ministério dos sacerdotes durante o itinerário. É dever dos presbíteros, além de seu ministério habitual em qualquer celebração do batismo, da confirmação e Eucaristia,
prestar assistência pastoral e pessoal aos catecúmenos, interessando-se sobretudo pelos que se mostram hesitantes e inquietos, cuidar de sua catequese com o auxílio dos diáconos e catequistas, aprovar a escolha dos padrinhos e ouvi-los, e ajudá-los de boa vontade, zelar por uma perfeita e adequada execução dos ritos durante todo o decurso da iniciação. Vale notar aqui de maneira bem curiosa que a escolha dos padrinhos pode passar por um crivo de orientação, de indicação por parte dos sacerdotes. A escolha dos padrinhos da igreja sempre denotou uma grande preocupação. E hoje nós configuramos ainda mais esta grande problemática. Na ausência do arcebispo, o documento da igreja também traz uma solução. O presbítero que na ausência do bispo batiza adulto ou criança em idade de catecismo, também confere a confirmação, exceto se este sacramento deva ser dado noutra ocasião. Agora nós adentramos no tempo e o lugar da iniciação. O tempo próprio ou habitual. O rito da eleição, ou chamado de inscrição do nome, seja habitualmente celebrado no primeiro domingo da quaresma. Se for oportuno, pode ser antecipado ou mesmo celebrado no decorrer da semana. Para esta catequese de iniciação à vida cristã, o acompanhamento do tempo litúrgico é de fundamental importância. E o primeiro domingo da quaresma, ele, por estar bem determinado para o tempo da purificação, é de fundamental importância que seja estritamente obedecido no que tange à iniciação dos adultos. Celebrem-se os sacramentos de iniciação dos adultos na própria vigília pascal. Se os catecúmenos forem numerosos, a maioria recebe os sacramentos nessa noite, e os outros poderão esperar os dias dentro da oitava da Páscoa para recebê-los nas igrejas principais ou mesmo nas outras. Nesse caso, celebre-se a missa do dia, ou a missa ritual, para a iniciação cristã, tomando-se também as leituras da vigília pascal. Esse é um detalhe importante porque a liturgia da vigília pascal, ou seja, a liturgia da vida nova que nasce, é especial para os cristãos novos. Portanto, o Rica prescreve a importância dessa noite tão especial também para a recepção dos sacramentos. O documento também prevê sobre o sacramento da crisma fora da noite da vigília pascal ou mesmo fora do tempo pascal. Em certos casos, a confirmação pode ser transferida para o término do tempo da mistagogia, por exemplo, para o domingo de Pentecostes. O tempo da purificação e iluminação e como portar-se nesse tempo habitual. Embora o rito de iniciação deva ser habitualmente organizado de tal modo que os sacramentos se celebrem na vigília pascal, é permitido, em circunstâncias excepcionais e por necessidade pastoral, que os ritos da eleição e do tempo da purificação e iluminação sejam celebrados fora da quaresma, e os próprios sacramentos fora da vigília pascal ou do dia da Páscoa. Em circunstâncias normais, apenas no caso de grande necessidade pastoral, por exemplo, onde os batizados forem muito numerosos, será permitido escolher, além do currículo de iniciação, feito normalmente na quaresma, outro tempo, de preferência pascal, para a celebração dos sacramentos de iniciação. Nesses casos, em que forem mudados os momentos de inserção no ano litúrgico, a estrutura de todo o rito, com os devidos intervalos, não sofre alteração. As adaptações serão feitas como se estabelece. Queridos, o documento da igreja, ele procura e precisa que hajam atualizações de acordo com as necessidades pastorais, como ele bem trata. Por isso, ele abre essas circunstâncias para ocasiões e urgências pastorais, digamos assim. Falemos um pouco agora sobre as adaptações que competem ao ministro. É dever do celebrante usar plena e criteriosamente da liberdade que lhe é dada, que pelo número 34 da Introdução Geral, quer pelas rubricas do rito. Em muitos lugares, este não determina o modo de agir ou de orar, ou apresenta duas soluções. O celebrante poderá, sim, segundo o seu prudente critério pastoral,
adaptar o rito às condições dos candidatos e da assistência. Deixa-se a maior liberdade em relação às exortações e às preces, que, conforme as circunstâncias, podem sempre ser abreviadas, modificadas ou mesmo enriquecidas de intenções relativas à situação particular dos candidatos. Por exemplo, o luto ou regozijo na família de algum deles ou das pessoas presentes. Compete também ao celebrante adaptar os textos às circunstâncias, mudando o gênero e o número.